hoje com a presidente do Conselho Regional de Psicologia, Keila Amorim. Bom dia, Keila, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Roberto. Bom dia, Gênero. É um prazer estar com vocês aqui hoje. O CRP agradece a todo mundo que se prontificou para que essa entrevista aconteça. E também bom dia para todo mundo que está na audiência, tanto na rádio quanto no YouTube. Bom dia, Keila. Satisfação tê-la conosco. Janeiro Branco. O que é que significa isso? O que é o Janeiro Branco? Vamos dizer para o nosso ouvinte aqui, para ele ficar ligado no que representa o Janeiro Branco. O Janeiro Branco é uma campanha do movimento social, né, da sociedade civil. Se iniciou em 2014 em Minas Gerais, né, com um colega da psicologia, e tem ganhado fôlego aí em vários estados. Na semana passada, inclusive, aqui no Rio Grande do Norte, o Leonardo, que é o propositor dessa campanha, esteve aqui no Rio Grande do Norte. Essa campanha, então, ela tem o propósito de difundir, de focar a preocupação na saúde mental, na saúde emocional das pessoas, é por aí, né? Isso. Como outras atividades campanhistas, né, como o Setembro Amarelo, que foca na prevenção do suicídio, o Janeiro Branco tem essa meta, né, de disseminar um pouco do debate sobre a qualidade de vida, saúde mental, saúde emocional, como que as pessoas podem se autocuidar. Como é que... Vamos dar um exemplo de saúde mental, para a gente ter noção. Pronto, estava regulando aqui as câmeras, já está bem já. Não está não, ficou complicado. Vamos lá. Vamos falar sobre... Okay? Pronto, ok. Eu queria dar um exemplo de problemas ou o contrário. Quer dizer, quais são os problemas que afetam a saúde mental? Então, a gente, no Conselho Regional de Psicologia, no sistema conselhos, de uma forma geral, a gente percebe a necessidade de conversar sobre saúde mental de janeiro a janeiro, né? Então, a despeito de haver essa campanha pontual... Essa campanha é para chamar atenção, né? Chama atenção, para mobilizar a sociedade. Difunde, né, o debate na sociedade e também discute sobre os estigmas, né, em relação aos adoecimentos, aos acometimentos de saúde mental. A gente, no Conselho de Psicologia, a gente se preocupa em fazer esse debate de janeiro a janeiro, pensando de que a saúde mental não é uma questão pontual, né? Não é algo que a gente, por atividades corriqueiras ou ainda pontuais, a gente possa resolvê-las. Por conta disso, a gente precisa pensar em uma prática integral, né, à saúde, uma prática contínua integral à saúde. Então, na campanha de Janeiro Branco, a gente tem algumas dicas, algumas atividades mais pontuais, como você tirar um tempo para você, ou focar em algum exercício físico, ou cuidar da sua qualidade do sono, que são realmente práticas essenciais para a gente pensar em saúde mental. Mas elas em si não são suficientes, né? Então, a gente pensa que a campanha de Janeiro Branco ela é necessária, mas ela é insuficiente para a gente dar conta da tarefa. A gente pode dizer que a saúde mental sendo cuidada, o restante do corpo vai a reboque? Como a gente pensa na saúde integral, não há essa cisão, né, corpo-mente. A gente tem essa... É um todo. A gente tem essa ilusão, né, de que alguma coisa que aconteça no corpo não vai mexer na nossa qualidade psíquica, ou que algo que acontece na nossa cabeça, na nossa mente, não vai se reproduzir, se espelhar no nosso corpo, né? Mas isso imediatamente cai por terra, né? Essa lógica de divisão, quando a gente percebe, por exemplo, que determinados acometimentos de saúde mental logo se expressam no corpo, né? A gente tem muitos adoecimentos psíquicos que acontecem relacionados ao trabalho, que os principais sinais aparecem exatamente no corpo, né? Taquicardia, sudorese, enfim. Pensar positivo, ter a cabeça direcionada para um foco mais de satisfação, de plenitude, é meio caminho andado para viver bem? A gente tem algumas abordagens que focam nessa tarefa, né? Mas elas também são insuficientes. É importante que a gente tenha nossos afetos, nossos pensamentos, nosso comportamento voltado para atos positivos, atitudes positivas na vida. Mas elas são insuficientes se a gente não tiver uma ambiência que cuide de que isso aconteça de uma forma satisfatória, né? Se a gente pensar em pessoas que vivem em outras condições de vida que não a classe média, por exemplo, ou branca, a gente vai ter um rebote disso, com muita expressividade na saúde mental.
no Rio Grande do Norte a gente tem alguns indicadores, mesmo de suicídio, né, que afetam muito mais fortemente a população preta, por exemplo, né? Então, se a gente tiver um olhar mais cuidadoso para pensar como que as relações de gênero, as relações de raça e etnia, as relações de classe mesmo, né, afetam nossa saúde mental, a gente vai pensar, por exemplo, o que está acontecendo com a saúde mental das pessoas que estão em situação de rua, né? Quando a gente pensa no Janeiro Branco, essas pessoas são acolhidas nessa campanha? Então, para a gente pensar um pouco em ampliar esse debate. Eu achei bom você falar em pessoas de rua. O que é que o poder público associado às diversas ONGs, instituições, pode fazer para tirar essas pessoas da rua e dar a elas conforto, qualidade de vida, trabalho, enfim, civilidade? A gente tem o orgulho aqui no Rio Grande do Norte de a psicologia contribuir, em parceria mesmo com o movimento de população em situação de rua, né? O Vanilson, que é uma das pessoas que está à frente do movimento nacional, inclusive, é um colega da gente, parceiro do Conselho Regional de Psicologia. E vocês, acho que recentemente, conversaram sobre o censo, né, da população em situação de rua aqui na CBN. Acho que foi interessantíssimo vocês trazerem essa pauta. A população em situação de rua precisa de suporte, né, de políticas públicas em todos os seus aspectos. A saúde mental é um direito humano, eu acho que a gente pode começar por aí, né? Como é que a gente pensa que as pessoas possam ter acesso a esse direito? A população em situação de rua está em uma condição específica, que é não ter acesso à habitação, né? E por conta disso há uma retirada de todos os outros direitos, inclusive de identidade, né, de documentações, de acesso à saúde. E aí, como é que essas pessoas acessam a saúde? Aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem alguns equipamentos, né, do poder público, né, da política pública, tanto na assistência social, especificamente para a população em situação de rua. Os CAPs? Tem o centro na assistência social, o centro de referência, né, Pop Rua, os CRES, o centro de referência Pop Rua. E na saúde, especificamente na saúde mental, a gente tem os CAPs. Trouxe, inclusive, uma referência técnica de atuação da psicologia no CAPs, para poder deixar aqui com vocês. Legal. E aí, nos CAPs, a gente tem porta aberta para a população. Né? Keila, mas a gente sabe que parte dessas pessoas de rua, eles têm moradia, mas eles preferem ficar na rua. Como é que é tratado esse público que aí, quando você disse assim, o grande problema é que o direito à moradia que eles não têm. Tem um levantamento que grande parte tem moradia, mas não quer estar na moradia por outros problemas e aí fica na rua. O que é feito com essa pessoa de rua que tem moradia? É verdade. A gente tem vários estigmas, né, em relação à população em situação de rua, e os estigmas são também um determinante, tá, de acometimento de saúde mental, né? Um deles está relacionado às pessoas em situação de rua que têm moradia ou que têm trabalho, né? Ou também pessoas em situação de rua e uma associação disso ao consumo de álcool e outras drogas. Eu ia falar sobre droga, porque eu via muito, faz tempo que eu não vejo, ali na esquina da maternidade, às vezes eu passava lá mais tarde, madrugada, meia-noite, 1h da manhã, aí tinha um rapaz forte, jovem, de sunga, dançando, sem música. Você chegava perto dele, era um zumbi, completamente enlouquecido. E, quer dizer, a droga, claro que não são... Fruto da droga. Fruto da droga. Você vê que o cara está drogado. Então a droga tem uma participação importante aí, ou não? Então, eu queria só desvincular, né, a população em situação de rua do usuário, né, de drogas. Acho que são dois fenômenos diferentes que podem acontecer ao mesmo tempo. Né? Mas não necessariamente. Há um estereótipo muito grande, um estigma, né, muito grande em cima dessa população. Acho que quando você traz essa condição da loucura, né? Melhor? Quando você traz essa condição da loucura, que traz os traços, né, mesmo do delírio, né, de uma pessoa que assume uma personagem ou que exerce comportamentos que na sociedade não são muito aceitos, né, são estranhados, né, na sociedade. Não são normais, né? Não são considerados cotidianos, comuns, rotineiros. A gente não faria isso aqui no meio da rádio, do estúdio, né? A gente tem outras formas de cuidado, né? Então, os centros de atenção psicossocial são os espaços
do poder público essenciais para que isso aconteça. A gente precisa fortalecer essa rede. A gente teve um retrocesso nas políticas públicas nos últimos 7, 8 anos e que a gente precisa fazer essa retomada. Talvez com a retomada do Ministério da Saúde agora, com coordenação de saúde mental cuidando dessa pauta, a gente possa ampliar o escopo do que a gente cuida em relação à saúde mental. E aí a população em situação de rua, eu entendo que possa ser acolhida, né? Como a gente foi para esse público em específico, essa população possa ser efetivamente acolhida em todos os espaços da política pública. O que é que o cidadão comum pode fazer em benefício dessa população de rua? Que comportamento ele deve ter? Não é consultoria, não. É comentário. Então, acho que a gente tem hoje estruturas da política pública em que a gente pode encaminhar esses sujeitos, né? Hoje está muito difícil, a gente tem mais de 33 milhões de pessoas em situação de fome, né? Você fez uma menção a uma situação específica, no meio da madrugada, você viu um sujeito, né? Hoje a gente não passa em qualquer esquina mais movimentada da cidade sem ver 30 famílias, né, em situação de rua. Então, é muito complicada a situação, o cenário que a gente está hoje, né? Acho que o primeiro aceno é a gente apontar para a política pública a necessidade de acolhida dessas pessoas. Eu sou cidadã comum, estou passando nesse sinal, né? Como que eu posso acionar o poder público para isso? Então, existem canais, né? O canal da polícia não é o melhor canal, né? A gente associa sempre a loucura, né? A periculosidade e a necessidade de segurança pública, quando, na verdade, é uma questão de saúde mental. A né? questão de acolhimento, né? Você tem que acolher para cuidar. Isso. Na minha visão, né? Isso. Agora, isso fica flagrando também uma falha do poder público, não? Que não acolhe, que não cuida, que não dá o suporte necessário para que a sociedade integre ou reintegre essas pessoas e façam elas viver em conjunto? Ou é possível ser feliz sozinho no meio da rua? Então, uma das estratégias essenciais, né, quando a gente fala do Janeiro Branco, a gente fica falando sobre ter tempo para si, alguns autocuidados que são muito individuais, né? Eles são necessários, mas eles não são suficientes. E aí, a noção de coletivo, a noção de pertencimento, elas são essenciais para que a gente se integre, né, como pessoas, como gente, né? Você fala sobre a estrutura do Estado para dar conta da quantidade de população que a gente tem, né? Vou pensar não só em situação de rua, mas precisando de cuidados de saúde mental, e a gente tem uma rede que precisa ser fortalecida, né? A reforma psiquiátrica ela começa no Brasil há décadas, né? E a gente tem uma legislação que é de 2001, que ainda está em processo, né? Ela não foi efetivamente construída, né? A gente tem, os CAPs fazem parte disso, o centro de convivência que tem aqui na Ribeira faz parte disso, mas elas não são suficientes ainda, né? A gente precisa avançar nisso. Como a gente tem aí uma retirada, né, de direitos mesmo, um retrocesso, o teto dos investimentos, né? A gente chama de teto dos gastos, mas é teto de investimentos em política pública, né? Que impacta a saúde diretamente, impacta a saúde pública, faz com que a gente não tenha saúde mental também. Só para você ter ideia, a gente tem a campanha do Conselho Federal de Psicologia desse ano para o Janeiro Branco, que a gente estende de janeiro a janeiro. O principal mote da gente tem sido a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. A 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental ela foi adiada por mais de 2 anos. Né? A última vez em que a gente teve conferência, que é um espaço de participação popular para a gente dizer o que é que a gente quer, como é que a gente quer construir os CAPs, quantos CAPs a gente acha que precisa em Natal. A população pode dizer disso, mas a última vez que a gente foi ouvido foi há 10 anos. Então, como é que a gente pode construir junto? Né, o censo não consegue dizer isso, não? O censo exclui o censo nacional. O censo nacional foi feito agora. O censo nacional excluiu, deixando o dado de orientação sexual, identidade de gênero. Se a gente tem hoje a população trans com o indicativo de fatalidade com metade da expectativa de vida da população irregular, a gente tem essa população massivamente adoecida de saúde mental. A média de vida. Metade da vida? A expectativa de vida de uma pessoa trans hoje no Brasil é de 39 anos. Puxa.
Keila, vamos falar agora um pouquinho sobre o Conselho Regional de Psicologia aqui no Rio Grande do Norte. Como é que anda o Conselho hoje? Quantos psicólogos estão associados, estão dentro do Conselho? Como é que funciona o Conselho hoje? Muito obrigada pela pergunta e a oportunidade de estar aqui contando um pouco para vocês sobre isso, né? Como conselho, como qualquer outro conselho, né, de categoria profissional, a nossa tarefa é orientar a profissão para que tenhamos a melhor psicologia, né, melhor oferta de atendimentos psicológicos aqui no estado. Somos 5.500 psicólogos inscritos e ativos no estado hoje, é bastante gente. No Brasil somos quase 400 mil. E a tarefa do Conselho, nós somos um plenário, né, eleito a cada 3 anos, e a tarefa do Conselho é fazer com que essa orientação alcance os mais distantes, né, interiores da gente aqui no estado. Então, a gente tem conselheiros espalhados por todo o estado e uma tentativa também de ocupar espaços em que a gente possa deliberar, decidir sobre a política pública de saúde mental, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem o CRP como partícipe do Conselho Municipal de Saúde de Pau dos Ferros, né? A gente também tem assento em Macau. Aqui em Natal, a gente tenta aí tomar esses espaços de decisão para poder dizer, olha, está precisando de CAPs aqui, está precisando regionalizar esses CAPs, está precisando de mais psicólogos para atender a população, por exemplo. Você disse, somos bastante, 5.500 psicólogos. Mas para a população do Rio Grande do Norte, dá uma média de um psicólogo para cada 600 habitantes. Isso seria razoável? É bastante gente. Se a gente fizer um cálculo de um psicólogo que atenda 40 horas, porque hoje a gente está disputando as 30 horas da profissão, né? A jornada do psicólogo hoje é de 40 horas semanais. Se o psicólogo trabalhar 40 horas e atender 1 hora cada paciente, a gente só atende 40. É insuficiente, percebe? Mas se a gente pensar num trabalho que seja coletivo, que a gente vai atender primariamente em termos de saúde, a psicoterapia é a atividade mais complexa da gente. Ela não é a única tarefa que o psicólogo pode fazer. Então, se a gente estiver nos territórios, matriciano, que a gente chama, né? Orientando, por exemplo, agentes de saúde para, em situações de crise, o próprio agente de saúde, manejar aquele caso até que a gente tenha um atendimento especializado, a gente não precisa de um psicólogo para cada pessoa no RN, não. Vamos lá. Como é que é feita a contribuição dos psicólogos ao Conselho? Isso é muito importante também, você fala da anuidade, da anuidade. A gente está, inclusive, na campanha da anuidade desse ano, né? O Conselho, todos os conselhos profissionais, eles são bancados pela própria categoria profissional, né? Então, quem paga o Conselho de Medicina são os médicos, quem paga o Conselho de Enfermagem são os enfermeiros técnicos de enfermagem auxiliares, quem paga o Conselho de Psicologia são os psicólogos. E aí, aparentemente, é uma contradição, né? Porque os psicólogos pagam o Conselho para serem controlados, é um controle social, é uma política pública, né? É a política pública de melhor qualificação dos psicólogos. Sendo que a orientação da tarefa de qualquer conselho, né, é para a sociedade, né? A gente protege a sociedade para que haja uma melhor qualificação. Fiscaliza a atividade para proteger a sociedade. Exato, exato. Mas aí não há nenhum outro fundo para isso, né? A gente não recebe dinheiro do nenhum conselho recebe, né? Nenhum conselho recebe. Como é que é revertido esses recursos que são, além dessa fiscalização, como é que é revertido esses recursos? Esse daqui é um dos exemplos, né? Eu estou aqui em mãos com uma referência técnica, né? Uma produção que aqui está impressa para vocês, mas ela está online. Esse é do SUS, né? Esse daqui é especificamente do CAPS, tem de unidade básica de saúde. Mas foi implantado pelo SUS, né? O CAPS lá atrás, né? Trabalhador. Acho que 95, 96 por aí. O CAPS foi. Aqui fala como o psicólogo deve bem agir. Então, é uma atividade de orientação. Certo. A gente tem eventos, né? Tem as páginas que são próprias, tem a equipe técnica que fica no conselho atendendo tanto os psicólogos, as psicólogas, os psicólogos, quanto a população. Então, se eu sou uma pessoa que estou adoecida de saúde mental, ou não, né? Estou me desenvolvendo, estou sendo atendida por uma psicóloga, e tenho dúvidas sobre esse trabalho que ela está exercendo comigo, eu posso procurar a orientação com o conselho. O conselho está lá para fazer essa tarefa. Para a gente concluir, queria falar, Roberto. Só a minha última pergunta, não posso fazer a sua. A minha última pergunta. De médico e louco, todos nós temos um pouco? Então eu vou complementar, para você fazer uma resposta só. A vida pede equilíbrio? Então, essa eu vou começar pelo jeito.
Esse é o mote, né, da campanha desse ano. Eu fiz essa anotação aqui. A vida pede equilíbrio, que é né, o Movimento Janeiro Branco está com esse slogan para esse ano. Precisamos, né, de harmonia, de equilíbrio, mas também a gente reconhecer que a vida é contraditória, né, que não vai estar todo dia, todo mundo do mesmo jeito. Se não houver movimento, a vida para, né? Eu acho que a gente tem que cuidar um pouco de respeitar aí as temporalidades da vida. E aí, se todo mundo... Como é? De médico e louco, todos nós temos um pouco, a pergunta é essa. De médico, eu não vou entrar nessa seara, não, porque o Conselho de Medicina pode vir aqui dizer que você está fazendo o exercício ilegal da profissão. Chamar você de charlatã, né? Mas na loucura a gente está... Você vai terminar essa colocação no próximo bloco, porque vem aí o repórter CBN. Em janeiro de 2023, conversando hoje com a presidente do Conselho Regional de Psicologia aqui no Rio Grande do Norte, Keila Amorim. Tinha ficado no ar a pergunta, ela começou a responder, mas fomos para o intervalo. De médico e louco, todos nós temos um pouco? Não vou falar da medicina, mas na loucura quero dizer que ainda bem que a gente pode ter essa possibilidade de existência, né? Você está defendendo os interesses comerciais dos psicólogos? Não. Eu estava comentando aqui mais cedo. Estou tirando você. Tinha assistido uma atividade no YouTube com o Paulo Altran. Uma atividade antiga, e ele fala, ainda bem que ator sim, né? Todo ator é meio louco e tal. Mas, essa tese de loucura, ela vai muito seguinte. Todo mundo que diz, todo mundo trabalha com criatividade, com coisas novas, com sensibilidade, são pessoas que têm maior propensão a ser louco. Aparentemente é uma certa banalização da loucura, não é não? Sim, eu acho que é exatamente o contrário. As pessoas que conseguem se expressar, na verdade, é por meio da expressão que a gente consegue sanidade em meio à loucura. Queria só dizer que a loucura tem há muita estigmatização em relação à loucura, né? Especialmente os transtornos graves e tal, mas que a pauta que me trouxe aqui hoje para dialogar com vocês fala muito sobre a necessidade de a gente cuidar de uma forma mais ampla do sofrimento psíquico, né? Como é que a gente pensa os sofrimentos psíquicos que não necessariamente se apresentam como adoecimentos, transtornos, né? Que a gente cuide que todo mundo, de alguma forma, atravessa isso na vida. É verdade. Só para a gente concluir, tem umas certas loucuras por aí que tem método, viu? Vamos embora. Conversamos aqui com a psicóloga Keila Amorim, presidente do Conselho Regional de Psicologia. Keila, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Agradeço a vocês, agradeço a CBN, agradeço a audiência também. Show. Vamos lá, Roberto. O Verão Redimais está cheio de ofertas quentes para fazer a alegria da melhor estação do